O desembargador Cássio Nunes Marques surgiu como nome favorito para a vaga do ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal. Se a indicação for confirmada, Cássio Nunes, que tem 48 anos, poderia ficar no Supremo por 27 anos, até completar a idade de aposentadoria compulsória, 75 anos. A possibilidade reabre a discussão sobre um mandato determinado para ministros do Supremo. Com este assunto, começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo as advogadas Priscila Pâmela e Gisele Soares. Priscila e Gisele, a pergunta do grande debate de hoje é a seguinte: os ministros do Supremo deveriam ter um mandato fixo por período determinado? A introdução hoje é da Gisele Soares. Bom dia, Gisele. Bom dia, bem-vindo de volta, bem-vinda, Priscila. Pois é, essa discussão sempre é reaberta toda vez que há uma nova nomeação para o STF, assim como com a proximidade das eleições também são reabertas as discussões sobre se devemos ou não ter reeleição. O debate é importante e a pergunta ela é bastante desafiadora. Isso porque há muito mais argumentos ou parece muito mais fácil que se defenda que sim, que haja um mandato fixo para que então haja uma alternância nesta ocupação da Suprema Corte. Mas qual é o problema de haver um mandato fixo? É justamente transformar o STF em mais um trampolim político ou em mais uma forma também de se ocupar temporariamente um cargo tão importante e depois fazer uso desse cargo para então novas e outras ocupações. O cargo vitalício, ele se justifica justamente porque aquele que o ocupa assume uma posição de servir ao Estado, assume uma posição de servir ao país. A Suprema Corte, o STF brasileiro, é a corte mais importante, é a nossa corte constitucional. Ali são discutidas e são decididas as questões de interesse de toda a coletividade, de todos os brasileiros. São discussões e decisões de grande importância que têm impacto na vida de todos nós. E é exatamente por isso que a Constituição decidiu, então, que esta nomeação, que é prerrogativa do presidente da República, seja uma nomeação vitalícia, que ela dure, então, até a aposentadoria compulsória, que antes era de 70 anos e depois da PEC da Bengala passou a ser de 75 anos. Quem é indicado à Suprema Corte recebe a maior honraria que um profissional do direito pode receber. Todos nós, profissionais do direito, almejamos terminar a nossa carreira ou concluir a nossa carreira ocupando uma daquelas cadeiras que realmente faz com que o Brasil se transforme. Ali são tomadas decisões extremamente relevantes. O judiciário é um dos três poderes, um dos eixos importantes que direciona justamente essa tão necessária harmonia entre os poderes. E por essa razão é que há essa discussão, mas o mandato vitalício, ele se justifica sim pela importância do cargo e também pela sua função, uma função de servir ao país muito mais do que uma função simplesmente judicante. Agora a introdução da Priscila Pâmela. Priscila, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Gisele, bom dia a todas e todos. Antes de responder a esse questionamento do debate, é importante a compreensão do papel do STF na sociedade. O nosso sistema de indicação ao STF, ele atende aos requisitos estabelecidos na Constituição Federal, em atenção à vontade do Constituinte. E sendo a indicação feita diretamente pelo presidente da República, tem-se que nós temos uma decisão com um viés político. E mesmo a Constituição determinando que o indicado tenha notável saber jurídico e reputação ilibada, esses requisitos são extremamente subjetivos. Então, a opção política acaba sendo um fator determinante para a indicação. E é esse viés extremamente político que se apresenta questionável, na medida em que a maioria, em que nós estamos falando aqui de um colegiado, em que diversas decisões são tomadas de forma monocrática no modelo do STF de hoje, ou seja, por um único ministro. E podem, ao pedir vistas ou ao não incluir processos em pauta, e especialmente a presidência, impedir que questões relevantes sejam julgadas, em atenção ou a pautas políticas ou a convicções próprias, por exemplo. Eu vou dar aqui um exemplo, a observância da presunção de inocência, com o afastamento da execução provisória em segunda instância de forma automática. Esse julgamento
julgamento foi iniciado em 2016, mas só foi concluído em novembro de 2019, ou seja, depois das eleições, mas que tiveram um reflexo imediato, um impacto gigantesco no resultado. Um outro exemplo aqui é o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas, que foi iniciado em 2015 e até agora não foi concluído. Então, nós temos que ainda a suspensão do juiz de garantias. Ela se deu em janeiro e continua ainda pendente de análise. Vejam a grandiosidade da importância da escolha de um ministro e dos reflexos de suas decisões. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que se nós tivéssemos um modelo que privilegiasse a decisão de fato do colegiado e não a decisão monocrática, que se nesse nosso modelo os juízes de primeira instância observassem entendimentos simulados pelos tribunais superiores, de modo que não fossem necessárias as interposições de tantos recursos a esses tribunais, com o comprometimento da eficiência do colegiado, que se nós tivéssemos um Ministério Público comprometido menos com a pauta punitivista e mais com a distribuição de justiça de forma menos seletiva, e se nós tivéssemos ainda uma maior observância aos prazos processuais e regimentais, não só pela advocacia, mas também pelos demais atores do sistema de justiça, nós poderíamos continuar concordando com o modelo estabelecido pela Constituição para a nomeação de ministros. Mas na medida em que o acúmulo de processos por essas razões citadas aqui levam ao grande número de decisões monocráticas e um poder gigante na mão de cada ministro, isso acaba interferindo no cenário político do país. Então, eu entendo que é hora de nós revermos essa forma adotada. Nós temos 23 projetos de emenda à Constituição em andamento nesse sentido e eu pretendo abordar um pouquinho deles durante o decorrer do debate. Gisele, uma perspectiva de um fim de mandato para um ministro do Supremo Tribunal Federal poderia dar mais agilidade a essa pauta lembrada aí pela Pamela? Ou seja, o ministro, sabendo que vai sair daqui 1, 2, 3 anos do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, pode se sentir mais pressionado a dar uma sequência mais ágil a uma determinada pauta que muitas vezes fica ali 5, 10, 15 anos esperando por uma votação qualquer? Pois eu até tomei o ar aqui que eu já ia começar a falar. Eu gostei muito da crítica colocada pela Priscila e eu concordo. Eu só acho que a gente não resolve todas essas questões e todas essas ponderações exclusivamente com relação a tornar o mandato ou transformar o mandato de vitalício em um mandato temporário do STF. Eu concordo e muitas vezes eu até provoco o Tiago e digo, está na hora de revermos a Constituição. E essa crítica que você fez só reforça justamente isso. Nós precisamos de um novo redesenho constitucional na medida em que formos fazer um novo redesenho do nosso Estado, com uma série de enxugamentos e com uma série de reposicionamentos das instituições. Nesse aspecto específico, com relação ao STF, trazer mais um mandato temporário significa, sim, um grande risco de torná-lo ainda mais político do que já é. Concordo que os julgamentos são políticos, não deveriam ser. Concordo que esses atuais ministros falam mais para público do que falam nos próprios processos. Já houve uma série de críticas com relação ao atolamento de processos que há nos nossos tribunais superiores, mas isso decorre justamente da nossa Constituição, que tem uma profusão muito grande de direitos e que justamente tem um desenho no judiciário que possibilita muitas vezes que o STF ou que o STJ sejam os destinatários primeiros já de ações judiciais, quando eles deveriam cuidar da Constituição e das normas federais. Então, eu concordo que é preciso um redesenho, mas discordo que seja a solução exclusivamente no mandato. E aí, entendo que o mandato vitalício, ele tem uma outra forma, ele traz justamente um outro propósito, ou seja, aquele que receber essa honraria, que for destinatário de um convite para ocupar um cargo da Suprema Corte, ele está fazendo ali uma opção de vida. Ele está fazendo ali uma opção muito mais do que pessoal, porque ela transcende a sua escolha pessoal. Ele está ali decidindo que dali em diante ele irá servir ao país, muito mais do que a interesses pessoais. Ele precisará, inclusive, estar blindado ao máximo possível de possíveis interesses políticos, de possíveis pressões políticas ou de pressões populares, para então fazer julgamentos o mais técnico possíveis e trazer o que a gente chama de paz social, que é justamente o desejo maior de um processo judicial. O processo não é um fim em si mesmo, mas ele tem como objetivo
restabelecer a paz entre as partes e, no caso do STF, é realmente trazer mais paz social para o país com as suas decisões. Pamela, você concorda que um mandato vitalício para um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele é indicado e sabe que só pode sair se quiser aos 75 anos, dá a ele mais independência, autonomia, inclusive em relação ao presidente que o indicou ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Enfim, o presidente tem ali a faculdade de indicar e o dever, na verdade, constitucional de indicar um ministro e essas escolhas acabam sendo muito vinculadas ao seu posicionamento político, né? Então, essa independência que se almeja, infelizmente, ela não é tão alcançada assim. Sempre há um vínculo, né? E não digo aqui que seja um vínculo equivocado, não é disso que se trata. Mas há um vínculo ou partidário ou de um viés ideológico, há alguma espécie de vínculo que faz com que o vice-presidente indique esta pessoa a assumir este cargo de tão elevada responsabilidade. E é esse o grande problema. Essa estabilidade ela tem evidentemente diversos benefícios. Eu também concordo aqui com o que a Gisele está trazendo. Mas ela também traz outros malefícios. E na balança, eu vejo que os malefícios têm sido pior. No momento em que nós estabelecemos uma democracia, quanto maior a participação de todos os três poderes em um único poder, a questão da medida dos freios e contrapesos. Então, quando nós temos a participação de um colégio maior para a formação desses ministros e não só pelo poder executivo, nós temos a probabilidade de acertar. Nós temos a probabilidade de fazer com que as decisões tenham oxigenação e tenham uma participação democrática muito maior. E essa forma nossa, adotada pelo Brasil, que vem através de um modelo americano, ela engessa muito, porque ela perpetua uma pessoa ali naquela cadeira, ainda que com todas as garantias que acredito que sejam de fato inerentes ao Poder Judiciário, mas de forma a não conseguir mais trazer essa oxigenação do debate, oxigenação de ideias. Então, existem outros sistemas, né, propostos no sistema europeu que podem contemplar em grande parte o nosso sistema também, e aí também refletindo aqui com o que a Gisele trouxe, para combater essa questão política da atuação dos ministros do STF. Por exemplo, existem modelos que prevêem ali um prazo de carência, de que o ministro não pode, saindo do STF, ele não poderia se candidatar a nenhum cargo. Isso poderíamos estipular em 5, 10 anos, de modo que a atuação no STF já não mais vincularia aquele pleito político. Então, existem construções que possam agregar aí uma maior participação dos três poderes, como a escolha, por exemplo. O que eu estou trazendo aqui não é só a questão do mandato fixo, seria uma reformulação mesmo na forma, inclusive, de indicação, para que nós tivéssemos menos vínculo e subjetivo nessas indicações, para que o vínculo não seja exclusivamente por parte do chefe do executivo. Então, nós poderíamos ter um sistema misto, por exemplo, que há a indicação de parte pelo Poder Legislativo, por parte pelos seus pares do Poder Judiciário e por parte do Poder Executivo. Então, nós estaríamos falando de um sistema muito mais democrático, com a participação de uma maioria. E aí, representando também o povo. Assim como nós também temos um outro projeto de emenda constitucional apresentado, em que há a participação do CNJ, do Tribunal de Contas, do Presidente da República, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de lista tríplice, para que o presidente também possa fazer a sua opção. Então, aí não tiraria do presidente essa prerrogativa, mas esta lista partiria a partir das instituições do sistema de justiça que compõem, que atuam no sistema de justiça como um todo, de modo a garantir uma capacitação maior, uma aceitação maior e um vínculo subjetivo entre a figura do nomeador ao seu nomeado muito menor, de modo que as interferências políticas seriam infinitamente menores. Nós temos aqui vários exemplos, eu não sei se eu já ultrapassei o meu tempo, mas eu tenho alguns deles, para poder mostrar o quanto esses vínculos subjetivos acabam refletindo no cenário político de forma muito grandiosa. E, assim, e nós precisamos avaliar o quanto o Supremo pode continuar, a partir de decisões monocráticas, interferindo politicamente no cenário do Brasil. Gisele? Eu queria só fazer uma provocação, você fez uma crítica interessante. A gente não pode esquecer que no nosso sistema o presidente tem a prerrogativa da indicação, mas este indicado não assume automaticamente o cargo. Ele deve passar por uma sabatina do Senado. E é justamente aí que vem a minha provocação.
estamos, na minha opinião, usando muito mal essa sabatina. Isso porque, justamente, todos esses critérios, todas essas verificações e todos esses questionamentos deveriam ser colocados ao indicado justamente quando ele sofre essa sabatina. Até hoje, nós não tivemos na história nenhuma desaprovação. Mas por que não mudar a forma de fazer essa sabatina e efetivamente fazê-la de forma, assim, técnica, rígida, criteriosa, para fazer então essa verificação se essa pessoa reúne todas as condições para ocupar uma Suprema Corte. Isso porque eu entendo que é inafastável e seria utópico, mas é impossível que não haja nenhuma forma de vinculação política de um indicado ao STF. Então, já que sabemos e aceitamos que isso é uma realidade, então façamos bom uso dos mecanismos que já temos hoje para que então sejamos mais criteriosos na verificação dessas indicações. É uma prerrogativa do presidente, mas faz-se então uma sabatina rigorosa. Com relação à crítica da idade, esse realmente é um ponto que também me incomoda. Embora a Constituição traga mesmo critérios muito amplos, muito abertos, então ela exige notável saber jurídico, que é bastante subjetiva a forma de fazer essa análise, reputação ilibada já traz algumas características mais objetivas e a questão da idade, mais de 35, menos de 65 anos. Mas realmente, e aí sem desmerecer ninguém, é muito difícil que haja uma pessoa de 35 ou de 36 anos que já tenha atingido notável saber jurídico e que já tenha experiência de vida, e realmente a gente só entende o valor da experiência de vida à medida que vamos ficando mais velhos. E aí realmente a gente entende como é importante que essa pessoa reúna muita experiência de vida, que conheça profundamente o Estado, que conheça profundamente o direito, que se interesse por também outros assuntos que irão ser objeto de julgamento, economia, meio ambiente, enfim, para que então ela esteja preparada para ocupar esse cargo que é de guardião da Constituição e também de julgamentos de todos aqueles casos que são de competência originária do STF. Infelizmente, nós já tivemos no passado, salvo engano, em 2009, o STF como o tribunal mais superlotado de processos do mundo. E é humanamente impossível que 11 ministros consigam dar conta de tantas demandas de forma tão detida e tão criteriosa. Então, realmente precisamos pensar num redesenho, mas com o sistema que já temos, talvez conseguíssemos fazer melhor uso nessa sabatina, se ela fosse mais criteriosa e mais técnica. Agora, essa questão de tempo de mandato, ela não fica muito submetida à discussão, não fica muito submetida à conveniência política do momento? Por exemplo, a PEC da Bengala foi desengavetada lá em 2015, entre outras razões, para evitar que governos do PT indicassem muitos ministros. Aliás, afinal de contas, foram quatro eleições vencidas pelo partido na sequência. Se a ex-presidente Dilma tivesse cumprido o mandato, seriam 16 anos do PT no poder. Então, aumentou-se a aposentadoria de 70 para 75 anos. Agora o presidente Bolsonaro assume e indica a possibilidade de indicação de alguém que pode passar muito tempo no Supremo Tribunal Federal. Aí alguém diz, olha, é bom colocar um mandato aí, 10, 15 anos no máximo. A gente não fica muito subordinado à questão política para discutir uma questão estrutural do Supremo? Muito, muito vinculados. E essa é uma grande crítica, porque existem presidentes, né, ou partidos políticos que vão conseguir indicar muitos ministros de acordo com os mandatos. Então, se esses mandatos não tiverem um prazo, que é essas propostas vêm trazidas nessas reformas que eu tenho mencionado aqui, eles ficam durante um período muito longo e com aquela pauta política vinculada, né? Então, é isso, o governo do PT trouxe ali vários ministros, o governo Bolsonaro já vai trazer um ano este ano e um no próximo, se reeleito, abrindo possibilidade para outras indicações e sempre vinculados a uma pauta partidária. E isso é muito complexo porque ele não oxigena, né, as ideias e não oxigena as decisões judiciais como de fato deveriam estar oxigenadas. Nós estamos vinculando, embora haja ali um viés político na nomeação de um ministro do STF, a redução e o mandato fixo faria com que isso não se perpetuasse, com que determinado partido
partido, com que determinada ideia de partidos políticos, com que determinada ideia do chefe executivo fique ali há um tempo indeterminado. Então, é importantíssimo que nós pensemos nessa remodelagem para que o Supremo seja um órgão que seja oxigenado, para que, novos debates e para que seja mais do que isso, uma instituição de forma de fato democrática e democrática na sua indicação. E aí, aproveitando a fala da Gisele no tocante à sabatina, é isso, nós sabemos que há, para além da indicação do presidente, a sabatina pelo Senado, mas que nunca houve nenhum veto, nunca houve nenhum impedimento. Então, nós verificamos que se o Senado está alinhado ao chefe do Executivo no momento da indicação, é improvável que esse veto aconteça, é improvável que outros critérios sejam exigidos. Então, acaba sendo, de fato, um critério extremamente político e isso inviabiliza a atuação do Supremo como um órgão jurisdicional, que é como para atender as funções a que principalmente lhe foram conferidas, que é ser guardião da Constituição Federal. Vamos para os argumentos finais, então, agora, Gisele. Então, vamos lá, vou continuar. Esse casuísmo, da mesma maneira que ele pode comprometer a indicação, ele pode também comprometer os julgamentos, especialmente se os mandatos forem temporários. Isso porque um ministro que estiver no fim de mandato e receber para si um julgamento que, se fizer casuisticamente e tomar uma decisão que lhe seja favorável no aspecto pessoal, ele então pode, logo depois, deixar esse cargo no STF e conseguir e almejar outros objetivos, ou seja, ele usa daquela decisão que ele tomou de forma casuística, justamente porque tem mandato temporário, para então oferir benefícios próprios posteriormente. Não estou aqui dizendo que todos os indicados vão para essa indicação com intenções pessoais ou com intenções que não sejam aquelas de servir realmente ao país e de fazer bons julgamentos. Mas é preciso que se aprofunde esse debate, isso porque, muito bem colocado pela Priscila, nós não podemos ser reféns. Todas as vezes em que há um descontentamento com uma certa medida que será tomada pelo governo de situação, que então tomemos outras medidas ou alteremos todo o desenho do Estado ou do Judiciário para que então possamos impedir aquela pessoa de tomar aquela decisão. Isso porque essa decisão será perene e ela acabará afetando também governos posteriores e acaba sendo prejudicial aos interesses do país. Agora 1 minuto para o seu argumento final, Priscila. Só aproveitando esse gancho da Gisele, de aproveitamento ali da decisão final para benefício próprio, aí nós temos uns outros institutos, né? Nós teríamos que simplesmente entrar com uma persecução para verificar se de fato isso ocorreu no caso ou não. E em havendo comprovação, ali a pessoa deveria ser responsabilizada, afinal de contas, ela ocupa o cargo do Poder Judiciário máximo do nosso país, que é o cargo de ministro do STF. Então, eu não me faço crer, não me posso permitir pensar e admitir essa possibilidade neste sentido. E para se evitar essa pauta que seja utilizada para fins eleitoreiros ou qualquer outro fim pessoal, nós conseguiríamos, a partir dessas emendas constitucionais, restringir ali os pleitos políticos. Então, vejam, o poder hoje na mão dos ministros, e eu aqui reafirmo que não há uma crítica a decisões nenhuma, não estou trazendo aqui críticas a nenhum ministro ou às suas decisões, ao contrário, faço aqui um grande elogio ao nosso tribunal, ao nosso Supremo Tribunal Federal, que sempre muito aguerrido, sempre muito responsável nas questões que lhes são colocadas, mas os poderes que são conferidos de forma monocrática aos ministros têm levado a uma situação muito complexa no país e que tem interferido diretamente na nossa política. Exemplos, a falta de nomeação do presidente Lula, a falta de nomeação do Alexandre Ramagem, o afastamento por decisão monocrática do Eduardo Cunha à época, todas essas decisões têm reflexos políticos muito importantes e elas não podem continuar sendo dadas por um ministro que fique eternamente no tribunal, ali cumprindo a pauta do seu indicante. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Gisele. Eu lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.